Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre o tema O Mistério da Unidade Revelado. É a lição de número 9, de 31 de maio de 2020. Uma lição maravilhosíssima, onde certamente o Senhor nosso Deus estará ministrando profundamente ao seu coração. Nessa lição, nós temos como propósito ou como objetivo geral estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Como objetivos específicos, nós temos primeiro aí explicar o mistério oculto que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Em um segundo momento, expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. Aqui nós temos esse segundo item, nesse segundo objetivo, o modo pelo qual a revelação foi exposta. E por fim, mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Tempo este, chamado por Paulo como a plenitude dos tempos. Tanto aqui na carta aos Efésios, como também na epístola aos Gálatas, Paulo fala que Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, na plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos, fala do momento em que Cristo ele aparece no cenário da humanidade, para expor as boas novas de salvação para os homens. Ensinar os homens como poderia receber essa tão grandiosa dádiva que é a salvação efetuada por ele mesmo na cruz do Calvário. São essas verdades que nós estaremos estudando nesta lição. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir a você que não se inscreveu ainda no meu canal, que se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal. Você que já é inscrito, o meu muito obrigado. Que Deus continue abençoando você, que Deus continue abençoando a sua casa. Também deixe aí um joinha, um gostei, e também deixe um comentário na barra de comentário do vídeo, isso é muito importante. E compartilhe com seus amigos, professores da Escola Bíblica Dominical, superintendente, aliás, todos os seus amigos, em todos os seus contatos, para que possamos alcançar mais pessoas para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Se você tem gostado do nosso conteúdo, isso mostra que outras pessoas também podem gostar e se interessar e serem abençoadas por meio da maravilhosa palavra de Deus. Por isso, nos ajude a divulgar o nosso conteúdo. Amém? Posto essas considerações, o nosso texto áureo está no livro de Efésios, no capítulo 3, e o versículo 5, que diz: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A nossa verdade prática diz: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Antes de falarmos alguma coisa dentro da nossa lição, vamos lembrar para você aqui que a nossa leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, no capítulo 1, no capítulo 3, versículos de 1 a 13, que nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio. Mas eu quero aconselhar você a fazer essa leitura aí no capítulo 3 de Efésios, todo o capítulo 3, e não só esse capítulo, o capítulo 3,
mas leia toda a carta aos Efésios. É uma carta pequena, com apenas 6 capítulos, interessantíssima. E certamente Deus vai falar muito ao seu coração com a leitura, né, dessa epístola. Antes mesmo aqui de adentrarmos no nosso assunto, eu gostaria de fazer uma menção aqui no versículo 10 da nossa leitura bíblica em classe, que diz: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A multiforme sabedoria de Deus. Né? É bom que se diga que Deus não faz nada da mesma forma, ou seja, Deus é multiforme. Deus tem uma enorme, uma grande variedade de maneira de fazer as coisas. E Deus faz todas as coisas diferente uma das outras. E tudo com uma grande sabedoria, uma sabedoria indizível, uma sabedoria incalculável. Por exemplo, né, as árvores, né, são centenas de milhares de espécies. E todas as espécies são diferentes uma das outras. E mesmo as árvores das mesmas espécies não produzem de forma igual. Elas são diferentes, né, na sua quantidade de galhos, elas são diferentes na quantidade de folhas, são diferentes na produção da semente, são diferentes na produção dos frutos. O que dizer das flores, né? Centenas de milhares de espécies de flores diferentes uma das outras, cores, matizes diferentes. E mesmo as flores, né, que são de espécie iguais, de espécie igual, são diferentes no seu formato e até mesmo no seu aroma, porque Deus não faz nada de maneira igual. Deus é multiforme. Nem mesmo os homens são igual um ao outro. A digital humana, uma não confere com a outra. A expressão facial, né, de um ser humano para o outro, de uma pessoa para outra, é diferente. Até mesmo os gêmeos, né, pode ser identificado, né, por algum traço diferente entre um e outro. Como pode, né, Deus fazer todas as coisas diferente, né, com uma sabedoria sem igual? Isso mostra a multiforme sabedoria de Deus, aplicado na vida espiritual, né, aplicado no contexto soteriológico, no contexto da salvação. Nós observamos que Deus, de forma grandiosa e de uma maneira multiforme, ele aplicou a salvação, né, na vida, né, dos homens, né, na vida daqueles que ouvem e obedecem o Evangelho. O nosso primeiro ponto aqui, né, o mistério que esteve, né, o mistério oculto no Antigo Testamento. Existem várias expressões para mistério ao longo da Bíblia Sagrada. Né? Uma das expressões de mistério, né, fala do mistério da encarnação. Uma outra, o mistério da igreja. Né? Como Cristo organizou a igreja, né, tirando parte de um povo, de um lugar e de outro, gentios e judeus, né, unindo esses povos. Né? Esse é o grande mistério que nós vamos estar estudando aqui nessa lição. Mas na Bíblia Sagrada também nós temos os chamados mistérios do reino, né? Mistérios do reino de Deus. Temos o mistério da cegueira, né, de Israel, o mistério da transformação, né, do corpo, né, dos crentes, entre outros momentos em que o termo ele pode se referir verdade oculta, né, que tenha sido entendida de forma espiritual,
o mistério da influência do anticristo, né, que ainda não está revelado, né, mas será revelado no tempo oportuno. A expressão mistério indica alguma verdade divina que esteve oculta e que passou a ser conhecida. No cristianismo, significa uma verdade que esteve encoberta e que agora foi revelada para, ou desvendada para, o conhecimento de todos. Os profetas, eles conheciam, a respeito da bênção da salvação, da inclusão dos gentios no plano de salvação. Os profetas, eles conheciam, eles sabiam que Deus, em algum momento, iria incluir os gentios no plano da salvação. Mas eles não tinham a noção, eles não sabiam como isto ocorreria. Esse mistério, ele foi conhecido através dos apóstolos e dos profetas do Novo Testamento. Quando nós lemos Efésios capítulo 4, os versículos 11 e 12, que a Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolos e outros para profetas, aí nós temos um ministério profético do Novo Testamento. E a esse ministério profético, são a esses profetas do Novo Testamento que a Bíblia vai dizer que esse mistério foi revelado. Porque os profetas do Antigo Testamento, eles até sabiam a respeito da bênção da inclusão dos gentios no plano da salvação, mas eles não sabiam como que isso aconteceria, ou como que isso se daria. Aqui no nosso segundo item, do primeiro ponto, o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde as gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos, não foi revelado como agora. Essa expressão não foi revelado como agora, isso mostra que os profetas do Antigo Testamento, eles não tinham a clara noção de como se daria esse desdobramento da salvação na vida dos homens. Os profetas, eles tinham conhecimento de muitas coisas no Antigo Testamento. Eles sabiam do derramamento do Espírito Santo, por exemplo, mas não sabia como que isso ocorreria. Eles sabiam do arrebatamento da igreja, mas eles não sabiam como que isso ocorreria. Eles sabiam do nascimento de Cristo, mas eles não sabiam exatamente como que isto ocorreria. Eles sabiam de muitas coisas que estão ocorrendo e que ainda ocorrerá no nosso tempo, mas eles não sabiam, eles não tinham noção de como que isso seria aplicado. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Quando nós falamos que esse mistério esteve oculto nos tempos dos séculos passados, não quer dizer que ninguém tinha conhecimento. Eles até tinham conhecimento, mas não sabia como que isso se aplicaria. O terceiro item aqui vai ficar mais claro para a gente como que esse mistério é revelado. O mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Eles não só sabiam que os gentios teriam parte importante na promessa, como também fizeram menção delas. Olha o que diz o profeta Isaías, os povos de Zebulon e Naftali, além da Galileia e das nações, o povo que estava em trevas viu uma grande luz.
Estava falando dos gentios sendo incluídos no plano da salvação. Povos que estavam em trevas, que viram uma grande luz. Só que eles não sabiam como que essa luz, né, seria vista, como que os gentios, né, teriam esse insight para a salvação. O que os profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, como Deus faria algo totalmente novo, né, que as barreiras raciais, religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, que é a Igreja do Senhor Jesus. No nosso segundo ponto, nós vamos falar sobre o mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo, o plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos gentios. Primeiro, revelado aos apóstolos e aos profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi esse mistério revelado. Essas passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ensinava não aprendeu de nenhum homem, e que, ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram confiadas divinamente pela revelação de Jesus Cristo. Paulo vai deixar claro que não apenas ele, mas todos os apóstolos, né, foram revelados pelo Senhor Jesus acerca do mistério da inclusão dos gentios no plano da salvação. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado pelo raciocínio intelectual. A grandeza, desse mistério, ela recai no fato de que em Cristo, agora nós somos um só povo, um só homem, e esse mistério, essa revelação, ela não foi dada a conhecer pela capacidade humana. A compreensão humana, ela jamais seria capaz de alcançar o entendimento, de tamanha dádiva. Nenhum homem, pelo seu próprio raciocínio, consegue entender a grandeza da salvação. Grandes filósofos, homens inteligentíssimos, amantes da sabedoria, como já diz o nome, filósofo, filosofia, amigo da sabedoria, ou amigo do conhecimento, grandes amigos do conhecimento, se passaram pela humanidade. Sócrates, Platão, Aristóteles, bem como a grande gama, de filósofos, do quarto e quinto século antes de Cristo, mas nenhum deles foram capazes de desvendar pelo seu intelecto, pelo seu raciocínio humano, a grandeza da salvação. Não é possível desvendar a grandeza da salvação simplesmente pela intelectualidade humana. Se não for a graça de Deus trabalhando no nosso intelecto, jamais teremos condições de entender a grandeza da salvação. Nosso segundo item aqui, do segundo ponto, o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Igreja esta agora composta de judeus e gentios. A união dos homens como uma só família, a família de Deus, a família
né, adotada por Cristo em seu corpo espiritual. Né? O nosso terceiro item, a magnitude desse mistério. A magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoa, etnia ou classe. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participante da mesma promessa. Né? Esta é a magnitude, a grandeza do mistério, né? Que recai na condição, né, de que os homens são colocados agora em Cristo como um só povo, como um só corpo. Não existe várias famílias de Deus, vários povos de Deus. É um só povo, o povo de Deus. Nosso terceiro e último ponto, vamos falar sobre o mistério estabelecido por Deus. Primeiro, as riquezas insondáveis de Cristo. Quando nós falamos das riquezas insondáveis de Cristo, né, nós podemos trocar essa palavra insondável por incalculável. Observe que a palavra está no plural, a expressão está no plural. Riquezas insondáveis. Não é riqueza. Se fosse apenas um item, né, das bênçãos espirituais, já estava de bom tamanho. Mas são várias riquezas. Cada um item, né, da soteriologia é uma riqueza incomensurável, uma riqueza incalculável. E eu posso falar algumas delas para você. Primeiro, a reconciliação. A Bíblia diz que Deus os reconciliou em Cristo Jesus. Ou seja, desfez o muro, derribou o muro, a parede da inimizade que havia entre nós, fazendo de nós um único povo, unido aos homens pela fé e unido a Cristo pela fé. Uma reconciliação tanto vertical quanto horizontal. Verticalmente, Deus nos reconciliou, Cristo nos reconciliou com Deus Pai. E horizontalmente, Deus nos reconciliou com os homens, uns com os outros. Esta é uma riqueza incalculável. Mas não bastasse a reconciliação, Cristo efetuou para nós uma outra coisa, o perdão de nossos pecados. Nós tínhamos uma dívida impagável. Basta lermos na Bíblia Sagrada, né, o credor incompassível, o homem que tinha uma dívida impagável e que foi perdoado pelo rei. Depois encontrou o seu conservo, que também tinha com ele uma dívida impagável, a qual ele não quis perdoar. Ele se recusou a perdoar. Na parábola, né, o texto faz menção à nossa dívida impagável para com Deus, do qual nós fomos perdoados. E Jesus disse, assim como o Pai Celestial nos perdoou, nós devemos também perdoar aqueles a quem nos ofende. A riqueza do perdão em Cristo Jesus é uma riqueza insondável, uma riqueza incalculável. Além disso, nós temos a riqueza da adoção na família de Deus. Agora, nós não apenas fomos reconciliados e perdoados, nós fomos adotados na família de Deus. Agora nós somos filhos de Deus. O apóstolo João diz, filhinhos, agora nós somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós o veremos como Ele é e seremos semelhantes a Ele. Ou seja, agora nós somos filhos de Deus. Agora nós fomos adotados na família de Deus. De uma noite para o dia, nós nos tornamos não apenas ricos, não apenas milionários, nós nos tornamos bilionários espiritualmente, né? As nossas riquezas são bilionárias no sentido espiritual. Aliás, o dinheiro, né, o dólar, o real, né, o peso, o marco, o guarani, não pode dimensionar a nossa grande riqueza, né, de sermos agora filho de Deus. Nós somos filhos do dono,
filhos legítimos, porque fomos adotados. O nosso nome foi mudado. A nossa certidão de nascimento, no sentido espiritual, foi mudada. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos filhos da ira por natureza. Agora somos filhos de Deus. Éramos filhos da desobediência por natureza, como Paulo vai falar. Filhos da ira, como os outros também. Mas agora nós somos filhos de Deus. Não apenas a adoção, mas a justificação. Nós fomos justificados. A cédula que era contra nós, ela foi rasgada e cravada na cruz. Mais do que isso, nós fomos redimidos, né? Agora nós somos livres do pecado. Estamos debaixo da redenção espiritual. E vários outros itens, vários outros desdobramentos da soteriologia, cada um com a sua riqueza insondável, com a sua riqueza incalculável. Daí, o apóstolo Paulo falar, o mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis, né? Riquezas no plural, não é apenas uma riqueza, são várias riquezas, como nós já falamos aqui. O nosso segundo item do último ponto vai falar sobre o eterno propósito de Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. O que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para revelar em tempo oportuno. E indica que Deus sempre esteve no controle, né, de sua criação, para que agora seja manifestado segundo o propósito que fez em Cristo. Ou seja, o plano da salvação esteve sempre nos eternos propósitos de Deus. Não teve um tempo em que Deus não tivesse atento à situação do homem e que ele tivesse perdido o controle. Deus sempre esteve no controle. Há aqueles que, como diz o dito popular, para florear, né, diz que Deus apostou todas as fichas, por assim dizer, em Adão. E Adão, ele fracassou. Agora Deus ficou sem saber o que fazer. Aí Deus passou a contar com Noé. Mas Noé, ele também peca. Ao plantar uma vinha, embebedar com o fruto da sua vinha, né, Deus não pôde mais contar com Noé. Depois, por não poder mais contar com Noé, Deus levantou Abraão. Mas Abraão também pecou. Abraão também fracassou. Deus passou a contar com Moisés, mas Moisés também fracassou. Tanto é que não entrou na terra prometida. Deus levantou os profetas. E levanta um profeta, e ele cai, Deus levanta outro, até que vem Jesus e resolve o problema. Ou seja, nesse plano mesquinho, apresentado por alguns pregadores, né, nessa invencionice maluca, Deus sempre está perdendo. Levanta um, ele cai, levanta outro, ele fracassa, até que acertou, levantando Jesus de Nazaré. Meus amados irmãos, Deus, ele nunca perdeu o controle das coisas. Deus nunca perdeu o controle das coisas. Deus não se descontrola quando nós nos descontrolamos. Amém? O plano divino pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Como se agora, né, Adão pecou, o que eu vou fazer agora? E começa a ficar preocupado, né, para resolver a situação. Deus não foi apanhado de surpresa quando Adão pecou. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade, né? O plano da salvação foi elaborado antes da fundação do mundo. Antes de Deus estabelecer o mundo,
ele já planejou de antemão como que ele faria, como que ele trabalharia a salvação dos homens. Né? A salvação está à disposição de todos os homens. O mistério, o grande mistério revelado, é que não só os judeus, né, têm acesso à salvação, como eles pensavam ter em tempos passados, como todos os homens, judeus e gentios, todos podem ter acesso à salvação. E eu me lembro, né, de um hino, né, que foi cantado por um dos grandes nomes da música da nossa região, que dizia: a porta da salvação hoje ainda aberta está. A porta da salvação hoje ainda aberta está. Deus convida os homens, todos os homens, à salvação. Convida todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam e venham ao conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Deus não foi pego de surpresa e Ele está atento às nossas vidas, à vida de cada um de nós. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que esse maravilhoso plano divino alcance a sua família, que a sua família seja alcançada por essa grande dádiva, a dádiva da salvação em Cristo Jesus. Esse é o meu desejo sincero para a sua vida, para a sua família, né, para a sua casa, para os seus, que a bênção do Senhor, a bênção salvadora, esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, sobre os seus, hoje e sempre. Que Deus continue abençoando você. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.